Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso grupo de mística e reflexão, Nossa Senhora da Libertação, coordenado pelo Raymond. Estamos ainda aguardando a presença dele, mas acredito que podemos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de propor como dinâmica a gente dar uma passada num documento que tem no site do Sínodo, que é um PDF muito semelhante a Júlia, slides do vem cá. PowerPoint, e a gente vai passando esses slides sem o compromisso de lê-los Você inteiros. sabe se eu posso apertar isso aqui? Não. Aparecida, eu vou desligar os microfones, tá bom? De todos, para nos facilitar. Como eu vou ficar com a tela ocupada, eu gostaria que vocês se sentissem muito livres para interromper, tá? Alguns temas meio que vão se repetir no caminho, e dependendo do momento, eu vou dizer, olha, isso aí eu vou responder depois, porque está mais lá para frente, tá bom? Mas não esperem eu acabar para interromper, não, porque eu acho que o diálogo vai fluir melhor. E aí é só aquela sensibilidade. Se for falar, abra o microfone. Quando parar de falar, desliga o microfone. Tá ok? Todos conseguem ver a página compartilhada? Alguns de vocês eu tenho na telinha aqui, eu não tenho todos, tá? Obrigado. Vamos lá. Esse sínodo que a gente se propõe a participar a partir de hoje, ele é o 16º sínodo dentro desse caminho que foi recuperado pelo Papa Paulo VI. Daqui a pouco eu vou trocar de tela, porque eu acho que vai ser muito útil para a gente entender o processo dos últimos sínodos com o Papa Francisco, que não tem esse método apenas nesse que estamos tendo agora. Eu tive a experiência de participar muito ativamente nos 2 sínodos da família. Então, esse método que a gente está encontrando hoje não é uma novidade, mas é um percurso, um método que já está sendo executado por Francisco desde o início do seu pontificado. Mas daqui a pouquinho a gente vai entender por que eu gostaria da gente ver esse caminho dele todo. Esse é um sínodo diferente dos outros sínodos, porque ele trata internamente da igreja. Eu gostaria da gente lembrar também, como base, que o Francisco, ele várias vezes, nos seus discursos e documentos, ele meio que acusa a igreja de autorreferencialidade, ele vai contra o clericalismo. E pode parecer contraditório ele fazer um sínodo exatamente para a igreja olhar para dentro. É claro que não é um olhar para dentro, é um olhar para fora, na sua relação da igreja com o mundo. E aí a gente não pode esquecer, como horizonte, a Gaudium et Spes, né, que diz que as dores, as alegrias, as esperanças do mundo são também as dores, alegrias e esperanças da igreja. Falar de uma igreja sinodal é falar de uma igreja em diálogo com o mundo, uma igreja em diálogo com a história, com aquilo que está do lado de fora.
E esse fora também a gente põe em suspenso. Por quê? Pela experiência que a gente tem com o Papa Francisco, não pode existir dentro da nossa concepção da igreja aquela velha dualidade nós e eles. Nós que estamos aqui e eles que estão lá. Para Francisco, igreja é presença no mundo. E estar no mundo não existe mais nós e eles. É tudo nós. Inclusive, se a gente for incluir no nosso horizonte a Laudato Si também. Nesse nós também está presente a criação. Eu acho que essa perspectiva maior ajuda a gente a entender o contexto do sínodo. Desde o sínodo da juventude até o sínodo da Amazônia, o Papa já tem falado sobre sinodalidade, mesmo que não use esse vocabulário, mesmo que não deixe isso de maneira clara, ele sempre foi um Papa sinodal. Segundo ele, a sinodalidade é o modo de ser igreja hoje, segundo a vontade de Deus, numa dinâmica de escuta e discernimento do Espírito Santo. Então, ser igreja já é algo sinodal. Não é algo de agora, segundo o documento preparatório, sempre foi assim, embora isso não estivesse claro. Tem uma oração muito bonita, que é uma oração presente no documento. Quem percebeu, essa oração está presente no folhetinho da missa todo domingo. No final, a gente pode declamá-la. Aqui a gente tem um trecho que é do discurso que ele propôs em 2015, no aniversário de 50 anos da volta dos sínodos. Os sínodos voltaram no ano, a partir da proposta do Papa Paulo VI, logo após o Concílio Vaticano II. Aí eu vou dar uma pausa aqui na nossa pagininha para pegar uma outra que eu acho que pode ser útil para a gente entender o processo. No ano de 2012, o Papa Bento XVI convocou um sínodo sobre nova evangelização. Essa nova evangelização ela pode ser entendida de muitas maneiras, mas quem sabe a gente não pode pensar também que essa nova evangelização ela é um ponto de partida para a gente entender a eleição do próprio Papa Francisco no ano seguinte. Não à toa, a exortação Evangelii Gaudium sobre o anúncio do Evangelho em 2013, ela é o documento que vem logo após esse sínodo sobre a nova evangelização. O último sínodo proposto pelo Papa Bento, que é um sínodo sobre a fé, podemos pensar com uma minhoquinha em nossa cabeça, que isso pode ter ajudado no discernimento do Papa Bento para a renúncia dele. Podemos imaginar, com a minhoquinha dentro da cabeça, que esse sínodo sobre a transmissão da fé pode ter também já suscitado no coração dos cardeais uma sementinha, mesmo que eles não soubessem o que Bento iria fazer em fevereiro do ano seguinte, com a sua renúncia, vai que o Espírito Santo já não estava plantando ali uma semente. E aí, dentro do percurso já do magistério do Papa Francisco, a gente tem a Assembleia Extraordinária de 2014, que preparou a Assembleia Ordinária de 2015 com os dois sínodos da família.
E eu posso dizer, como testemunha, que eu participei ativamente da construção desse sínodo quando eu era pároco lá no Engenho de Dentro. Posso dizer que as minhas pastorais, que o pessoal da capela, eu só tinha uma capela, os movimentos, todos eles trabalharam bastante, a gente se empenhou muito para fazer uma consulta ampla de toda a comunidade para que a gente participasse ativamente do sínodo, seja através do documento de trabalho, o estudo dos lineamenta. Lineamenta é o nome do documento que começa um sínodo, né? Toda a fase preparatória gera discussões, gera consultas, e essas consultas todas chegam até o documento de trabalho. O documento de trabalho traz as lineamenta. Podemos pensar que os sínodos anteriores eles não tiveram consultas, mas tiveram sim, de um jeito diferente. Talvez as consultas não fossem tão amplas, não envolvessem todo o povo, mas, pelo menos a partir do Sínodo de 2014, já com um ano de pontificado do Papa, a consulta foi grande e foi intensa a todas as comunidades. Se em alguns lugares isso não foi aplicado, a gente também não tem como saber totalmente. Eu posso dizer, pelo trabalho que eu executei na minha paróquia, que a gente fez uma consulta bastante ampla. Após a 14ª Assembleia Ordinária, veio a exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia. Depois disso, o Papa convocou em 2018, faltou colocar aqui o 2018, o sínodo, o 15º sínodo ordinário, que foi sobre os jovens. Desse sínodo também veio uma exortação apostólica pós-sinodal sobre a juventude, e nesse sínodo da juventude ficou destacada a necessidade de ouvir mais a juventude. Acho que isso é parte do processo do que estamos vendo hoje. Foi também uma semente plantada naquele momento. O Sínodo da Juventude aconteceu no contexto da celebração dos 50 anos da volta dos sínodos. E logo depois disso, né, em 2018, o Papa criou uma Constituição, ele promulgou uma nova Constituição que substitui aquela do Papa Paulo VI, e o sínodo atual já está sob a orientação dessa nova Constituição. Esse documento que a gente está vendo agora no PDF traz alguns pronunciamentos sobre essa Constituição Apostólica de 2018. Depois disso, veio o Sínodo da Panamazônia, uma Assembleia Especial. Eu destaquei o nome aqui. Ele não é um sínodo extraordinário, como foi o primeiro da família, não é um sínodo ordinário, mas é uma Assembleia Especial dedicada à Amazônia. Acontece outra novidade aqui. A exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, ela diz no número 3 do seu documento que ela não cita em nenhum momento o documento final do sínodo. Por quê? Porque ela quer
convidar que ele seja lido integralmente. Todas as exortações apostólicas que vêm dos sínodos anteriores, elas trazem a ideia principal, trazem algumas referências, pega alguns pontos de destaque, mas o Papa Francisco não quis destacar nenhum ponto da querida Amazônia para que todo documento seja lido integralmente. É a primeira vez na história em que o Papa, através de uma exortação apostólica pós-sinodal, coloca em pé de igualdade, junto com ela, o documento final do próprio sínodo. Acho que é mais um ponto de referência para a gente pensar o sínodo atual. Aí a gente chega agora à preparação da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. Aqui a gente volta para o documento que a gente estava anteriormente. Aí vamos para o discurso de 2015, né? No aniversário do Sínodo. Aquilo que o Senhor nos pede já está tudo contido na palavra sínodo. Caminhar juntos, leigos, pastores e bispo de Roma, é um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é assim fácil pô-lo em prática. Olha que interessante, tem um percurso aqui de 2015, lá do Sínodo da Juventude, ele já jogou o verde para colher o maduro agora. Estamos finalizando 2021, preparando um sínodo que vai até 23, mas a sementinha já veio de 2015. Todo esse parágrafo aqui está contido no documento preparatório número 1, lá no parágrafo 1, que eu enviei a vocês durante essa semana. Queria destacar esse trechinho que está em amarelo aqui. A celebração da 16ª Assembleia Geral vai ser seguida da fase de execução. O objetivo que está contido aqui dentro desse parágrafo 1 inteiro, provavelmente, eu ouso dizer aqui que talvez não tenhamos uma exortação apostólica pós-sinodal. Se isso acontecer, vai ser uma novidade. É muito provável, eu estou intuindo que nesse parágrafo aqui, ele possa estar dizendo, olha, não queremos construir mais papel, não. Vocês já têm papel demais. O que vai acontecer lá em 2023 é uma fase de execução daquilo que for proposto pelo sínodo de fato. Aí, lendo esse parágrafo aqui, eu destaquei aqui, também está a palavrinha atualização. Eu botei aqui um balãozinho, vocês me fazem um sinal, olha, eu estou vendo aqui o Luiz, a Marisa e a Aparecida apenas. Apareceu aí um quadradinho na tela? Só faz um sinal. Apareceu. Com a palavrinha aggiornamento. Perfeito. Essa palavra atualização, que eu estou colocando aqui junto, o aggiornamento, vocês vão se lembrar que é a palavra mais importante do Concílio Vaticano II. Pelos estudos, palestras e livros que a gente já leu até hoje, a gente lembra que a palavra atualização, ela é um
empobrecimento muito grande do que diz o adornamento, porque não tem uma tradução específica para isso. Quando o Papa João XXIII convocou o concílio e falou que a igreja precisava de adornamento, o nosso vocabulário brasileirês não encontrou uma palavra suficiente para traduzir o que isso significa. O giorno tem a ver com dia ou com jornada. Dia não é apenas a data em que a gente se encontra hoje, mas é o percurso que a gente faz desde que abre os olhos até fechar os olhos. Dia não é só a data do calendário. Dia é um conceito em movimento. Então, trazer a igreja para um adornamento seria para uma diarização da igreja? Não sei. É uma palavra tão infeliz quanto atualização. Mas o trazer a igreja para o hoje da história não é o hoje apenas do Papa João XXIII naquele dia que ele convocou o concílio. Não foi o adornamento do Papa Paulo VI quando ele finalizou o concílio. O adornamento é para o hoje da história em que estamos inseridos na nossa jornada. E se a gente pode pensar em jornada enquanto dia, e esse é o fundamento principal, desde que a gente abre os olhos até vai fechar os olhos, por que não dizer no percurso da nossa vida pessoal? O adornamento tem a ver com dia, sim, mas vamos ser um pouquinho ousados e ampliar esse conceito de adornamento para a jornada de uma vida inteira. A jornada de um pontificado inteiro, de um pontífice católico. Então, esse itinerário, diz aqui o texto, ele quer inserir a igreja numa atualização proposta pelo Concílio Vaticano II. Trazer para o hoje da história. Aqui, um percurso que foi proposto desde o início do sínodo, e eu destaco aqui nesse balãozinho amarelo a data de abril de 22 como data limite para as conferências episcopais fazerem os seus relatórios finais. E desde já eu vou responder a pergunta que foi feita lá no grupo, acho que semana passada. O caminho ordinário para a gente trabalhar o nosso tema é pela diocese? É. Esse é o caminho ordinário. Por quê? Porque a diocese está seguindo o calendário das conferências episcopais e as conferências episcopais estão seguindo o calendário da Secretaria dos Bispos, da Secretaria do Sínodo. Porém, nesse balãozinho aqui, eu quero destacar que... Cadê? A fase dos bispos das conferências episcopais foi prorrogada para 15 de agosto do ano que vem. Ao invés das conferências episcopais enviarem o seu relatório para Roma em abril, elas vão enviar em agosto. Eu suponho que as dioceses vão prorrogar também. Para nós, por enquanto, fica o calendário oficial que temos que entregar o relatório até o dia 27 de agosto. Não tivemos ainda retorno se vai haver mudança dessa data diocesana, tá? Então, guarda no coração que a gente... Lisboa já modificou.
Lisboa já tem outra data? E qual seria, Luiz? Você está sem som. Se não me falha a memória, fevereiro ou março do ano que vem. Ótimo, excelente. Eu acredito que vai prorrogar, sim. Não tenho dúvida disso. Se o objetivo do Sínodo é fazer uma consulta ampla, essa consulta ampla não vai ser feita em 30 dias. É muito pouco. Vamos seguir em frente. Agora, Leandro, e é nós que temos mais de uma diocese? A gente vai encontrar o nosso caminho ao final do nosso encontro aqui, através dos caminhos extraordinários que algumas conversas de WhatsApp já nos apresentaram. Vamos deixar essa resposta para o final, tá bom, Luiz? Para a gente se dar conta do sínodo, ele nos propõe um desafio: reler e praticar a conversão sinodal da igreja até uma sinodalização de toda a igreja. É um jogo de palavras muito interessante. Para a igreja se converter como um todo, o objetivo final do sínodo será sinodalizar a igreja. Esse é o ponto final que o sínodo quer chegar lá na frente. Comunhão, participação e missão são as três chaves de entendimento. Falta atrás, ao interior, por favor. Isso, Sim. só um minutinho. Eu vou mandar no Zap depois, tá bom, Ângela? Ah, tá. Tá Eu bom. mando. Pode deixar. Esse slide aqui não foi feito por mim, não, tá, pessoal? Eu peguei da página do Sínodo. Tem lá todo esse material formativo para todos os que estiverem a fim de se aprofundar mais, tá? Comunhão, participação e missão são as palavras-chave que dão título ao sínodo, mas também ajudam a gente na metodologia dele. Aí vamos lá para a Constituição de 2018. A Episcopalis Communio ratifica algo que talvez até já estivesse presente. Eu acredito que isso não seja novidade. Mas o que a Episcopalis Communio faz aqui no artigo 4º é destacar, é dizer que isso agora é parte indispensável. Todos os sínodos têm que ser assim a partir de agora. A preparação, a celebração e o colocar em prática. O sínodo não é mais uma data bonita, como a gente falou agora há pouco. Ele é um processo. Não é mais um momento. É uma etapa da vida da igreja. Etapa constante. Aí tem algumas coisas sobre o processo, mas aqui eu destaco que é a consulta ao povo de Deus, que eu repito, foi inaugurada no pontificado de Francisco, nos 2 sínodos sobre a família, passa a ser agora uma regra. Se no passado os outros sínodos só fizeram consultas, vamos imaginar, aos bispos, aos especialistas, né, aos que detinham algum saber sobre os temas passados, agora virou regra. Tem que ter consulta a todo o povo de Deus. Como se realiza hoje, em diversos níveis, o caminhar juntos que permite à igreja anunciar o evangelho? Como? O Papa quer saber como se faz consulta. Existe alguma diocese? Existe alguma realidade local que já tem experiência nisso? Nós,
através das mídias, sabemos que a Igreja da Alemanha já está em processo sinodal já tem uns 2 anos. Quem lembra de Dom Serafim, cardeal de Belo Horizonte, lembra que ele fazia diversas assembleias diocesanas com muito sucesso. As assembleias diocesanas de Dom Serafim, em Minas Gerais, eram muito potentes. Quem viveu o período de Dom Oscar Scheid aqui no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades que a gente sabe que teve durante a gestão dele, vai lembrar que ele juntou padres e diáconos em algumas assembleias gigantescas. Não lembro se o diácono Bernardo já estava no ministério naquele momento, mas durante a gestão de Dom Eusébio, ele fazia consultas aos padres, ele fazia consulta aos diáconos também. Lembro que uma dessas assembleias, com o clero, aconteceram lá naquele quartel da Marinha que fica atrás do aeroporto Santos Dumont, porque era o único local que comportava tamanho número de pessoas. E foi gigantesca aquela assembleia do clero com Dom Eusébio. Existem exemplos. E, nesse primeiro momento, o Papa quer saber como se realizam os processos de escuta. Que experiências as igrejas locais podem dar para a Igreja Universal de que isso já acontece? E, claro, se não acontece, o que pode ser feito para passar a acontecer a partir de agora? Recordamos, já estamos no documento número 32, que esta consulta não consiste em produzir documentos, mas em fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, faixar feridas, entraçar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender uns dos outros e criar um imaginário positivo que ilumine as mentes, aqueça os corações e restitua força às mãos. Então, o objetivo final não é fazer um documento lindo no final para a gente botar na estante. O documento preparatório ele é acompanhado de um vademecum. Aprendi uma expressão essa semana que pode nos ajudar muito. Vademecum, na nossa linguagem popular atual, pode ser chamado de tutorial. O tutorial do Sínodo tem 47 páginas e foi o segundo documento que a gente compartilhou durante essa semana. Os títulos, tanto do documento preparatório quanto do vademecum, ajudam a gente a entender o caminho que está sendo proposto. Os objetivos do Sínodo, está no parágrafo 2, são vários. Eu sugiro vocês lerem juntos, mas tem a ver com a participação do povo, o processo de escuta, cada um reconhecer o seu lugar, ouvir também quem não está dentro da igreja oficial local, ouvir, em especial, os jovens e as mulheres, mas também os pobres, os excluídos, aqueles que estão longe. Reparem que é grande. Esse parágrafo 2 é essencial para a gente entender o que o Sínodo quer alcançar.
Quais são as ideias-chave que o Papa propõe para uma igreja sinodal? Escutar os outros é uma maneira de escutar o Espírito Santo. Eu gostei muito dessa expressão aqui. A gente não precisa ficar olhando para o céu, não, igual estavam os apóstolos após a morte do Senhor na cruz. Aquela passagem da ascensão do Senhor no céu é muito interessante para ajudar. Por que vocês estão olhando para o céu? Volta lá para Jerusalém. Por que vocês estão olhando para o céu para ouvir o Espírito Santo? Vamos ouvir uns aos outros, é o que propõe o Papa Francisco. Um contexto que é espiritual, também essa escuta vem através da oração. E o destaque que o Papa dá para a celebração da liturgia, da escuta da palavra, ler a Bíblia e ouvirmos uns aos outros. Não podemos resumir apenas a um questionário. Vocês devem ter visto, são muitas perguntas. Mas ele vai dizer, mais para frente um pouco, não precisamos ficar restritos às perguntas. Não é para responder como se fosse uma provinha de escola. Mas quando a gente entrar na nossa discussão, que a gente possa fazer das perguntas uma motivação para o diálogo entre nós, para que na escuta um do outro a gente chegue àquilo que as perguntas estão propondo. É um processo e não apenas um evento, que nos convida a discernir juntos para que as decisões sejam bem para todos. Algumas coisas, que o Papa traz no início ainda do documento é o contexto atual. Esse contexto tem a ver com tudo aquilo que a gente está vivendo, inclusive no Brasil. Ele não cita isso, mas é claro que a gente vai levar em conta a nossa realidade de Brasil, com o governo Bolsonaro, o governo Cláudio Castro, com o vereador que a gente tem mais próximo da gente dentro da Câmara Municipal. Quais são os detalhes que a gente tem dentro da Diocese de Volta Redonda, com a Prefeitura de Volta Redonda, enfim, cada um na sua realidade local, a Ângela e a Marisa no mundo da educação, o Luiz, a Marlene, o Bernardo no âmbito da saúde, cada um dentro da sua área de atuação, o Reinaldo, no Conselho Tutelar. Que coisas tocam a nossa pele hoje e nos fazem ser sensíveis ao mundo à nossa volta? Tudo isso faz parte do nosso discernimento. É uma chamada de renovação sob a ação do Espírito Santo e escuta da palavra. O Papa deseja um futuro diferente para aquilo que a Igreja vive hoje. É um processo. No contexto da escuta às Escrituras, o documento preparatório nos dá duas passagens bíblicas para que a gente possa inserir tantas outras, que é dentro do método. Na primeira passagem, em que Jesus está diante das multidões, o documento destaca 3 atores, em que a gente vai poder substituir por tantos outros: Jesus, os apóstolos e a multidão. Multidão precisa ser entendido aqui não apenas como um conjunto de pessoas, mas cada pessoa com quem Jesus se encontra nas Escrituras. E aí ele lembra o cego de nascença, a mulher na beira do poço, Madalena, aquela mulher
com o fluxo de sangue, Zaqueu. Que personagens nos chamam a atenção quando a gente lê as Escrituras? Que atitudes Jesus tem com esses personagens? A presença de alguém na história. Quando a Bíblia dá nome, quando diz o nome da cidade, quando diz que Timeu é filho de Bartimeu, que aquela mulher está no poço de Jacó e que ela era samaritana, a Bíblia dá detalhes sobre a vida dessas pessoas que podem ser úteis para a gente pensar que detalhes da nossa vida ou detalhes daquele com quem a gente está dialogando podem ser destacados. Ah, ela está dizendo isso porque está com fome. Ah, ele está dizendo isso porque perdeu a esposa na Covid. Ah, não, a voz dele está assim porque ele está desempregado há muito tempo. Então a Bíblia traz para a gente esses detalhes. O dar nome, dizer a cidade, como vive e o que está sofrendo, podemos dizer que é um personagem da nossa história também. A outra passagem é a da conversão de Pedro, lá no Novo Testamento, quando Pedro é questionado a comer junto aos incircuncisos, junto aos pagãos. No primeiro momento, Pedro traz a sua história religiosa dizendo: não vou comer com pagão, sei lá se isso aí foi consagrado aos ídolos. Mas é o próprio Espírito de Deus, através do seu anjo, que toca o coração de Cornélio, um soldado pagão, que toca também o coração de Pedro, dizendo: opa, não é bem assim não, Pedro. E no encontro de Pedro com Cornélio, há uma conversão. Conversão que vai trazer conflito depois para Pedro também. Quando Pedro volta para a comunidade de Jerusalém, vai ter gente dentro da igreja reclamando: ei, qual é a tua, cara? Você foi comer com pagão? Qual é desse papa comunista que vocês têm aí, que fica fazendo um monte de coisa com gente que não é cristã? Nós que temos acompanhado, né, os passos do Papa Francisco, temos visto as acusações que ele recebe. Né? Aquele grupo de cardeais que é contra o Papa Francisco lançou mais um documento essa semana com artigos contra o documento que ele escreveu revogando a missa em latim. Chegou ao ponto do cardeal Sara dizer: eu fui enganado. Colocaram um artigo meu lá nesse livro, mas ninguém me consultou se o artigo era para isso, não. Me pediram um artigo, eu escrevi o artigo dando a minha opinião. Mas ninguém disse que isso seria compilado em um livro. As vozes contra o Papa estão muito ativas. E por isso, esse exemplo que ele mesmo nos dá sobre a conversão de Pedro é muito importante. Lendo essa passagem, eu fui motivado a resgatar um velho livro do Papa João Paulo II, chamado Cruzando o Limiar da Esperança, que foi uma entrevista que o Papa João Paulo II deu ainda lá na década de 80, em que ele cita uma frase profética que poucas vezes foi usada depois. Uma delas, eu lembro perfeitamente, foi pelo próprio Papa Bento XVI. João Paulo II, naquela entrevista, Cruzando o Limiar da Esperança, diz: o meu ministério é fonte
de divergência com outros cristãos. E por isso ele precisa ser revisto. É uma palavra profética de João Paulo II, confirmada por Bento XVI em pelo menos uma vez, e que, sem dúvida nenhuma, o processo inteiro do pontificado de Francisco já está colocando em prática uma revisão do ministério petrino. Como é essa revisão? Não sei. Aonde ela vai chegar? Não sei. Mas eu consigo reconhecer que o ministério petrino está totalmente alterado desde a renúncia de Bento XVI. Acho que ali foi o início dessa mudança do ministério petrino. Vamos seguir em frente, que o nosso tempo já passou e muito. Então, Cornélio, parará, parará. Para dar uma resposta, né, a esse processo, ele começa a soltar de maneira mais metodológica as perguntas que vão entrar no final. A gente não vai olhar essas perguntas agora, não, porque o nosso amigo Fernando fez um resumo muito bom dessas perguntas e a gente vai compartilhar o resumo que o Fernando fez daqui a pouco. A questão principal do sínodo, como se realiza hoje, né, esse processo de caminhar juntos e com escuta. As 10 perguntas não são 10 perguntas, são 10 núcleos temáticos. Reconhecimento de que somos companheiros, atitude de escuta, e eu já adianto, né? Esse processo de escuta, o ato de ouvir, já está entrando no método de agir da igreja, que a gente já vê isso no documento da campanha da fraternidade do ano que vem. Aquele velho método ver, julgar e agir continua presente e ele continua sendo utilizado. Porém, com um novo vocabulário adaptado ao vocabulário de Francisco. Ao invés do texto base trazer como primeira atitude da campanha da fraternidade ver, o documento traz o ato de ouvir. Lembramos muito bem, porque foi o método do Sínodo da Amazônia. Nosso grupo, aqui, todos os domingos, fazia aquele momento de silêncio após a proclamação de uma palavra. A gente, pela correria, não reproduz tanto isso mais, mas a gente faz isso, o ato de ouvir. Tomar a palavra, isto é, dar chance de fala, celebrar, isso, na minha opinião, não está tão claro ainda, o ato de celebrar o sínodo, mas vendo pelas mídias da Arquidiocese e de algumas outras, logo após o início da fase diocesana, em diversos lugares, os bispos locais celebraram missas do Espírito Santo. Quem conhece um pouco o missal romano, que é aquele missal que traz o ordenamento das missas, ele traz diversas propostas de tema de missa. Missa para pedir uma boa colheita, missa diante de uma catástrofe, missa diante disso, missa daquilo. A gente está muito acostumado à missa de sétimo dia. Mas existe lá, missa do Espírito Santo. E Dom Orani celebrou na semana seguinte, e vários bispos celebraram também uma missa na intenção do sínodo. Como que isso vai se traduzir daqui em diante, eu ainda não sei a nível prático. O quinto conjunto de perguntas traz a corresponsabilidade da missão, lembrando que
todos os batizados são responsáveis. A sexta, o diálogo interno e externo. O sétimo núcleo traz o convite para o diálogo com as outras confissões cristãs. O oitavo, a dimensão da autoridade. O décimo, o convite ao discernimento e à tomada de decisão. E o 10, ele quer perpetuar esse processo. O que fazer para continuar o percurso? A Constituição Episcopalis Communium de 2018, ela convida a consultar sempre e cada vez mais a Igreja, os órgãos de consulta. Dar nova vida às instituições sinodais, isto é, pegar aquelas que já existem e dar novo fôlego a elas. Aqui, o Vademecum incentiva a que o texto se adapte ao contexto local. Acho que a gente se enquadra nisso como uma comunidade não paroquial e não vinculada aos organismos diocesanos tradicionais. Aqui a gente se encaixa. Como nós podemos adaptar o nosso grupo, o nosso jeito de ser, a nossa caminhada? A gente pode discernir isso. O documento nos incentiva a esse discernimento. Aí, a consulta. Acho que a existência do nosso grupo e o fato de estarmos aqui hoje já é uma prova de que isso está acontecendo. Nós somos esse, entre aspas, objeto de consulta para a igreja. A igreja quer saber o que nós temos a dizer, porque nós fazemos parte dela. Já podemos recolher os benefícios dela. Não sabemos se a igreja local está preparada para isso, se ela está disposta a isso. Não importa. O que importa é, nós existimos. Nós estamos aqui. Nós já somos um fruto desse processo sinodal. A etapa diocesana, como já foi lembrado, né, vai até 27 de novembro, mas eu acredito que ela vai ser prorrogada. Provavelmente até o mês de abril, como já está acontecendo nas dioceses de Portugal. E o que o Sínodo quer de nós? Que todo o povo seja consultado, que essa consulta seja verdadeira, que ela seja o mais ampla possível e ela seja uma consulta que traga resultados práticos. Não é para esperar 2023 para começar a colocar as coisas em prática. Se o discernimento do momento já apontar caminhos, que esses caminhos sejam já acolhidos e percorridos. O sínodo é caminho. O sínodo é movimento. O desenvolvimento da etapa diocesana tem os seus responsáveis, que, no caso, nós estamos inseridos aqui no Povo de Deus. Eu bati um papo com o Padre Cláudio, que é o secretário de pastoral da Arquidiocese. Falei, Leandro, é isso mesmo, vocês estão corretos, faz o encontro sim, manda para mim um relatório, vocês têm que ser ouvidos sim. Né? Expliquei qual é a natureza do nosso grupo, como que ele surgiu. Ele disse, perfeito, vocês já estão dentro desse espírito de comunhão e podem participar. Ele nos incentivou a participar, né, da missa que vai acontecer na Catedral no dia 27 e também incentivou para que a gente encaminhe o nosso relatório para o secretariado de pastoral da Arquidiocese. Né? Tudo que puder
né, criar de material, será bem-vindo, né? Dentro do método do sínodo, ele pede uma coisa, que o documento que a gente produzir não passe de 10 páginas. Mas, se houver necessidade, nós podemos colocar anexos que exemplifiquem e comprovem aquilo que a gente está dizendo. Existe um método, mas esse método é muito flexível, ele dá diretrizes para que tenha um padrão. Se cada um escrever o que vier na telha, no mundo inteiro vai dar muito trabalho para a equipe da Secretaria do Sínodo. Aí, esse PowerPoint aqui traz esse simpático endereço. Que a gente não se contentar com o secretariado de pastoral da Arquidiocese ou com o endereço da Anunciatura Apostólica em Brasília, podemos enviar diretamente. Se a gente quiser fazer as respostas, tem um microfone aberto e eu não consigo ver qual é, tá, gente? Eu estou com a tela aqui, eu não consigo enxergar. Márcia Regina. Márcia Regina. Aí a gente pode enviar diretamente. Para terminar, e eu prometo que é o último mesmo. Então, olha, eu vou dar. Cadê o Fernando? Make co-host, Fernando. Agora eu vou compartilhar a última tela que foi proposta, que foi uma partilha do nosso amigo Fernando, sempre muito simpático e participativo. Ele fez um paralelo das perguntas que vêm do documento principal e do documento da Arquidiocese. Eu acho que a gente não tem tempo de ler as perguntas agora, mas acho que isso nem é o importante para esse momento. Fazendo a leitura em paralelo, o que eu percebo? A maneira como que a Arquidiocese do Rio escreveu as perguntas não traz um prejuízo para o entendimento das propostas do sínodo, não. Ela adapta, ela condensa e, em alguns casos, tem até muita necessidade, já que o documento está falando para o mundo inteiro, ele fala, por exemplo, em ouvir as eparquias, as igrejas orientais suiures. A gente não tem igreja oriental suiures aqui. Então, isso não cabe no nosso relatório. Mas tem aquela igreja lá de São Nicolau, ali no centro da cidade. Nós não temos diálogo com ela. Então, no caso do nosso grupo aqui, não precisa, né? O documento da Arquidiocese, e aí foi uma lembrança muito boa do Padre Cláudio, ele cure. Quando fala em paróquia, você aplica o que você quiser. Se a gente fosse escrever o nome de todos os organismos, o documento ia ficar feio, ia ficar enfadonho. Quando a gente fala em pastorais, é pastorais, grupos, movimentos, associações, parará, parará, parará. Né? Esse problema de documento falando igrejês, todos nós já reclamamos desse vocabulário em diversas outras situações. E o Padre Cláudio faz esse alerta. Leandro, ignora isso. Trabalha com o discernimento de vocês, com aquilo que vocês já têm como caminhada de fé. Então, se o documento fala diocese, de repente a gente lembra que tem, sei lá, o pessoal da administração apostólica lá em Campos. Né? Então, a gente pode adaptar o vocabulário. Esse papel aqui, com a permissão do Fernando, eu posso compartilhar para vocês também, porque faz um paralelo muito honesto e muito correto. O que eu gostaria de ler, muito brevemente, é a motivação das perguntas, não exatamente as perguntas.
Vamos ver juntos. São 10 núcleos e os 10 núcleos começam assim. Na igreja e na sociedade, nós estamos no mesmo caminho, lado a lado. É uma afirmação. Nós somos companheiros de uma mesma jornada. Depois, a escuta é o primeiro passo, mas ela requer mente e coração abertos, sem preconceitos. Caminhar juntos só é possível se nos basearmos na escuta comunitária da palavra. Abaixa um pouquinho, Leandro. Leandro, abaixa um pouquinho para ler 3. Aí, Perdão, 3, passei direto. o 3, o 3. Não, então eu vou fazer assim, olha. Vamos lá. Eu não vou mais rolar a página. Vamos lá. 3. Todos estão convidados a falar com coragem e parresia, isto é, integrando liberdade, verdade e caridade. Caminhar juntos só é possível se nos basearmos na escuta comunitária da palavra e da celebração da Eucaristia. A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os seus membros são chamados a participar. Participação de todos. O diálogo é um caminho de perseverança, que inclui também silêncios e sofrimentos, mas é capaz de recolher a experiência das pessoas e dos povos. O diálogo é também para ouvir aqueles que falam contra. O documento fala, inclusive, essa expressão. É para ouvir aqueles que são contra. Ele incentiva o diálogo entre os cristãos de outras confissões e também o diálogo com outras comunidades religiosas, com as comunidades não cristãs. A igreja, ela precisa ser participativa e corresponsável. Aqui, ela fala também do diálogo com a política, com a economia, com os pobres, com os movimentos populares, com os sindicatos. Ela dá vários exemplozinhos dentro de um parêntese e ainda coloca aquele etc. tradicional lá no final para dizer, olha, todos precisamos dialogar com todos, ouvir a voz de todos, saber o que os outros pensam também de todo o nosso caminhar. Num estilo sinodal, decidir pede uma tomada de decisão através do discernimento com base no consenso. Nesse momento aqui, o documento faz um alerta, e que eu acho que é até um alerta muito interessante. Temos que tomar cuidado tanto com o mundanismo, e esse mundanismo pode se confundir com a democracia, mas com a democracia entendida apenas com a vontade da maioria. O discernimento da igreja não vai ser reduzido a uma votação de quem está a favor, levanta a mão. Não é só isso. Porque nem sempre aqueles que vão votar ou que vão decidir em nome da maioria vão escolher o melhor caminho. E por isso ouvir aqueles que estão longe, ouvir as minorias, ouvir os pequenos, vai ajudar a discernir ao que é melhor e não o que a maioria decide. Não vai ser um processo democrático, entre aspas, nesse sentido. Não vai ser votação do que a maioria acha melhor.
mas vai ser um discernimento com base no consenso que dimana da obediência comum ao Espírito. Eu tomo a liberdade para lembrar do método que o Papa mesmo utilizou no Sínodo para a Amazônia. A gente, ou melhor, muitos de nós, pode ter ficado decepcionado com a exortação Querida Amazônia. Por quê? Porque a Querida Amazônia não trouxe todas as reivindicações do documento final. O Papa não deu alguns passos. Nós lembramos dois: a ordenação de mulheres e o acolhimento dos viri probati para a acolhida de homens casados para o ministério sacerdotal. O Papa não deu esse passo, mas ele deu o outro passo, que não citou nenhum parágrafo do documento final do Sínodo para a Amazônia, mas na exortação ele falou: indico a leitura inteira dela. Então, as propostas do Sínodo para a Amazônia não foram descartadas, mas estão presentes, elas estão válidas ainda hoje, porque o documento faz parte do magistério atual da Igreja como associado à exortação pós-sinodal. Lembro desse exemplo, talvez vocês possam lembrar de outros, onde o discernimento não se resume à votação da maioria. E, por fim, a espiritualidade do caminhar juntos é chamada a tornar-se um princípio educativo para a formação da pessoa humana e do cristão, das famílias e das comunidades. Como vocês podem ver, são muitas perguntas e o documento não pede uma resposta exata de todas elas. Mas no caminho que a gente escolher para participar, nós vamos escolher também a forma de responder essas perguntas.